Boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao segundo Seminário Internacional do Museu da Gastronomia Maranhense, como parte da programação nacional da 19ª Primavera dos Museus, fomentado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Neste seminário, trazemos como tema principal museus e mudanças climáticas. Como todo mundo sabe, a crise climática deixou de ser uma ameaça futura e se torna uma realidade que redefine paisagens, culturas e modos de vida em todo o planeta. Seus efeitos são sentidos de forma desigual, revelando vulnerabilidades históricas e reforçando a urgência de ações coletivas. E é nesse contexto que os museus são vistos como espaço de preservação do passado, significação do presente e projeção do futuro. Surgem como atores importantes no enfrentamento dessas transformações. A 19ª Primavera dos Museus nos convida, portanto, a refletir sobre como essas instituições podem documentar, pesquisar, educar e intervir nas práticas relacionadas aos impactos ambientais, evidenciando suas conexões com a memória, a justiça e a criatividade humana. E é compreendendo a importância desse contexto dos museus com a temática principal que a Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal de Turismo, que administra o Museu da Gastronomia Maranhense, que organiza e participa do segundo Seminário Internacional, destacando a cadeia produtiva da gastronomia regional, que utiliza os insumos da natureza como principal matéria-prima, que traz para esse evento, uma rica oportunidade de aprender e ampliar a nossa visão sobre as temáticas propostas nas palestras com os nossos convidados. Antes de iniciarmos, informamos que, ao final das apresentações dos palestrantes, será dedicado um tempo para perguntas. Também iremos disponibilizar um link pelo chat para preenchimento de formulário aos interessados em receber o certificado de participação. Nesse momento, iniciaremos agora formalmente o segundo Seminário Internacional do Museu da Gastronomia Maranhense com a palestra Exposições Temporárias, com as convidadas Silvia Romana e Ione Oliveira. A senhora Silvia Romana é turismóloga, mestre em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço e atual coordenadora do Museu da Gastronomia Maranhense. A senhora Ione Oliveira é administradora, membro do Conselho Estadual de Economia Solidária, presidente da Associação de Mulheres da Cidade Nova, zona rural do município de São Luís, capital do estado do Maranhão, e empreendedora da marca de produtos regionais Sabor do Mará. Agradecemos a participação de todos e convido nesse momento a tomar o palco a senhora Silvia Romana. Olá, boa tarde. Boa tarde, Silvia. Fique à vontade, o espaço é seu para dar início à palestra de Exposições Temporárias. Certo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os participantes que estão de forma online pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Turismo de São Luís e também os nossos convidados de hoje que irão acrescentar, irão trocar as nossas experiências e conhecimentos acerca das temáticas que serão trabalhadas hoje. A Ione Oliveira, que é nossa expositora temporária, a doutora Ana Linhares, e ao professor Alexander Zuniga, que fala conosco diretamente de Cali, na Colômbia. Como a Brenda já me apresentou, eu sou coordenadora do Museu da Gastronomia, sou a Silvia Romana, e hoje nós iremos proporcionar esse encontro, que é o segundo Seminário Internacional do Museu da Gastronomia Maranhense, para falar de uma temática muito importante, que é museus e mudanças climáticas. E nós podemos nos perguntar, então, como que os museus podem interagir, podem trazer, podem se fazer como espaços de reflexão para essas temáticas. E aí eu destaco a importância desse evento e dos museus se aproximarem a temas contemporâneos e temas que vão falar sobre a nossa própria realidade. Então, a crise climática, ela reforça aspectos com relação à insegurança alimentar, a saúde das pessoas, dos animais,
da qualidade da produção dos alimentos, até mesmo a nossa economia, com o aumento do valor dos produtos pela questão da oferta e da demanda. Pode passar o slide, por favor. Pode passar mais um slide. E é justamente focado nessa questão do museu como um espaço onde debate temas contemporâneos e sobre a nossa própria realidade, que também vai ao encontro do novo conceito de museus de 2022, que destaca a oportunidade de estarmos em espaços dinâmicos, integrativos, que traz a comunidade para participar desses espaços. O projeto de exposição temporária, ele é justamente um caso concreto e de uma possível, né, participação da comunidade nesses espaços. Então, a gente não está falando só de um espaço museológico, que é um repositório de peças e objetos, o que também é importante porque destaca a memória da nossa identidade cultural, mas que também discute e traz temas da realidade. Então, a gente destaca a preservação do passado, mas a significação do presente com a projeção do futuro. E falar sobre mudanças climáticas é justamente trazer para a pauta esses três elementos. Então, a gente vai refletir dentro dos museus e educar sobre práticas relacionadas aos impactos ambientais, que são relacionados à resistência da memória, da justiça e da criatividade humana. Antes de tudo, eu apresento a vocês onde é esse espaço, onde funciona o Museu da Gastronomia Maranhense. Então, o Museu da Gastronomia Maranhense, ele foi fundado em 2019, pode passar o slide. Ele foi construído e fundado em 2019, dentro de uma área de patrimônio mundial, na área de patrimônio mundial pela Unesco, na cidade de São Luís, estado do Maranhão, no Brasil. É um museu com destaque, com sua relevância, que preserva os fazeres e os saberes da identidade gastronômica regional e de todo o estado do Maranhão. Ele é o segundo com essa temática no Brasil, o primeiro fica em Salvador e o segundo no Maranhão, e eu destaco para vocês o crescente aumento do número de visitantes nesse espaço museológico, que reforça a importância da preservação e de pessoas que, de fato, né, têm esse interesse em conhecer a gastronomia maranhense. Pode passar. É baseado nessa discussão que eu trago para vocês como funciona um dos projetos que são aplicados dentro do Museu da Gastronomia Maranhense, que é o projeto de exposições temporárias. Nós temos como objetivo dinamizar o espaço museológico, mas também trazer as pessoas que sustentam e que preservam práticas da gastronomia do nosso estado. E com isso, nós publicamos, em 2022, um edital chamado Exposições Temporárias, que credencia empreendedores locais ou de todo o estado, pequenos e médios empreendedores que trabalham com produtos relacionados à gastronomia regional, para estarem conosco nesses espaços. No Museu da Gastronomia, é cedido um espaço para que esses empreendedores possam promover e comercializar os seus produtos. Mas, para além desse objetivo, o projeto consegue ter outros alcances bem maiores. Então, nosso interesse também era ter um olhar mais para dentro das pessoas. Então, observar as vivências, as estruturas e os processos de trabalho desses expositores. Logo, nós percebemos que a maioria traz valores de práticas sustentáveis atrelados a seu modo de vida e aos produtos. Então, muitos produtos são produzidos com zero conservantes, zero adição de produtos químicos, mas também na sua vivência, nos seus bairros, na sua comunidade, traz um trabalho social que também é compartilhado dentro da vivência do conhecimento com os visitantes, com o expositor, a equipe de monitores do Museu da Gastronomia e a sociedade como um todo, porque a gente está falando aqui de um público que se direciona ao museu, um público tanto local, quanto nacional e quanto internacional. Então, a gente percebe que o museu, através dessa vivência com os expositores temporários,
está alinhado à prática de preservação ambiental, seja ela de pequena ou de larga escala, e da colaboração das comunidades. Pode passar. É feito um trabalho forte de governança. Nós buscamos traduzir na exposição temporária não somente os produtos, que já é uma proposta muito interessante, mas também traduzir os valores aos quais eles querem transmitir. Então, a gente faz uma curadoria com cada expositor. Após credenciado, eles permanecem durante 28 dias dentro do museu, podendo comercializar, promover os seus produtos, e a gente nós montamos juntos essa exposição, tentando traduzir os valores que estão intrínsecos à vivência e à marca do produto. Pode passar. Essa foto, ela revela, para além daquilo que a gente também conversa, que o museu precisa conversar e estar disponível para interagir em outros locais. É o que a gente chama que o museu funciona para além das paredes e da estrutura física do próprio espaço. Ou seja, há um compromisso, há uma função social dentro do museu para interagir e entender como são as suas vivências nos seus territórios. Por isso, nós também realizamos e organizamos eventos nacionais, como a própria Primavera dos Museus, ou a Semana Nacional de Museus nos seus territórios, fazendo com que a comunidade conheça o trabalho do Museu da Gastronomia e também para que a sociedade, para que a equipe, para que os servidores também possam conhecer e entender as suas realidades e os seus desafios. Então, as fotos, o que elas podem revelar, para além da prática da atividade? Revela a relação da comunidade com a natureza, revela o papel das mulheres enquanto lideranças na agricultura familiar, nos quintais produtivos, mas também uma capacidade de adaptação e vulnerabilidade dessas pessoas frente às mudanças climáticas e às questões ambientais. Também traz uma forte identidade de resistência através dos saberes tradicionais. Ou seja, o exercício do projeto de exposições temporárias, ele vai trabalhar o empreendedorismo sustentável, a função social, a promoção dessas pessoas que resistem e que preservam as nossas identidades, que no caso são relacionadas à nossa gastronomia. Pode passar, Rafa. E eu trago para vocês uma outra imagem, que é o produto concreto. Então, nós temos produtos singulares da nossa gastronomia, que é o cuchá, da planta vinagreira, pimentas, geleias, azeites, farofas, produtos de alta qualidade, relacionados a práticas sustentáveis e sociais também, sociais e ambientais. Desde o começo do projeto até hoje, nós já credenciamos 29 empreendedores locais, o que foi arrecadado diretamente a eles com vendas mais de R$300 mil. Então, a sustentabilidade também perpassa pelo aspecto econômico, que também é importante. Pode passar. Certo, então eu gostaria de fazer a minha fala final, reforçando que o Museu da Gastronomia Maranhense e os museus como um todo, eles assumem um papel ativo na promoção da justiça social e da justiça também ambiental, e ele revela uma relevância como espaços dinâmicos, vivos, críticos e necessários, capazes de sensibilizar, mobilizar e colaborar com a sociedade na construção de respostas aos desafios urgentes do presente e do futuro. Então, de uma maneira muito louvável, com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, porque há um desafio da equipe da gestão do Museu da Gastronomia manter esse projeto, que funciona em parceria, ele não funciona sozinho, ele funciona num trabalho coordenado com a gestão pública, a gestão privada, que são os empreendedores, e a própria comunidade. A gente fala de uma maneira muito louvável, que nós conseguimos ainda, até hoje, manter o exercício desse projeto. E, para além disso, entender as realidades das pessoas que estão dentro do museu.
E um aspecto importante é observar que esses empreendedores locais não se viam dentro desses espaços. Eles sabiam que existia o Museu da Gastronomia, mas achavam que, por algum motivo, eles não poderiam estar atuando nesses espaços. Então, os relatos são muito interessantes, os resultados revelam, de fato, um resultado positivo com relação à execução do projeto, e vocês vão observar a riqueza das falas da expositora temporária, nossa convidada, a Ione, que já participa conosco já há mais de um ano no projeto, desde o começo do projeto, como é a experiência dela e a percepção como empreendedora, mas também fazendo essa relação do tema central, que é museus e ações climáticas, dos desafios que são encontrados dentro do seu território, localizado em uma zona rural do município de São Luís. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade da minha fala, pela oportunidade de divulgar o trabalho do Museu da Gastronomia Maranhense, e agora eu convido Iana Oliveira a fazer uma fala muito especial sobre as suas percepções como empreendedora, como expositora temporária, dentro do projeto de exposições temporárias do Museu da Gastronomia Maranhense. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas palestrantes e a todos que estão assistindo. Eu sou Ione, moro na zona rural de São Luís, na comunidade Cidade Nova, região do Gapara. Eu sou administradora, faço parte da economia solidária enquanto conselheira, faço parte do Fórum também de Economia Solidária, do Comitê Gestor do Centro de Referência de Economia Solidária, sou presidente da Associação Mulheres Unidas, lá da nossa comunidade, desenvolvo esse trabalho social. E participar, primeiro quero agradecer o convite também do museu em estar aqui nesse espaço, dialogando com vocês, e falar da experiência que é a exposição temporária. Primeiro, dizer que é uma surpresa, porque a gente, de fato, quando está numa comunidade como a que eu moro, a gente não se vê nesses espaços. Então, primeiro é isso, do museu dar essa oportunidade para empreendimentos, né, como a associação e como a Sabor do Mará, de participar, de estar dentro desse espaço, né, e da gente ter essa facilidade de dialogar com o museu, de chegar à gestão do museu, né? Então, isso faz com que esses empreendimentos que estão mais afastados do centro da cidade, esses empreendimentos que não têm essa maior visibilidade, que isso faz com que esse diálogo com o museu aproximado faz com que nós possamos chegar aqui e possamos mostrar a potencialidade do trabalho das mulheres, né, do que nós produzimos lá na zona rural. Isso potencializa o que a zona rural tem, as nossas riquezas naturais, através do que nós produzimos, né? E aí, como é que é essa produção? Quais são os desafios, né, que nós enfrentamos enquanto produtoras da economia solidária, né? Como é que é esse produzir de forma sustentável diante dessas mudanças climáticas, né? Como é que isso afeta a nossa vida, o nosso modo de vida, né? A gente está numa região que é muito próxima do centro de São Luís, mas que tem inúmeros desafios, né? Nós moramos numa região com forte impacto ambiental das grandes empresas, dos grandes empreendimentos. Essa é a primeira dificuldade, né, para quem está produzindo e quem quer que a grande ilha conheça o nosso produto e que esse produto também saia dessa fronteira da grande ilha e que o museu também possibilita que os nossos produtos cheguem mais longe. Mas
produzir numa comunidade onde você tem o ar poluído por essas grandes empresas, onde você tem a água poluída, né, decorrente dessas atividades, dessas grandes empresas nessa região, que é a região da zona rural de São Luís, é difícil, porque você tem que encontrar alternativas para que você possa produzir um produto de alta qualidade para competir, vamos dizer assim, para competir com os produtos que já estão no mercado. E por que que eu digo que é um desafio muito grande? Porque a gente tem uma concepção diferente da produção desde o início. A nossa comunidade, basicamente, são de produtores de quintais produtivos, que produz sem os venenos, onde tem essa dificuldade da água contaminada, onde você tem o solo, onde você tem o ar contaminado, e aí isso diminui muito essa produtividade e essas mudanças climáticas, ou de muita chuva, ou de altas temperaturas, isso também prejudica essas práticas sustentáveis para que você tenha uma matéria-prima de qualidade para poder produzir, né? Então, as mulheres que estão hoje nessa comunidade produzindo de forma sustentável, têm muitas das vezes toda uma produção perdida, porque ou a temperatura aumentou, ou por conta disso, o número de pragas também, né, e de doenças aumentam, né, você tem o aumento dos custos dessa produção por conta disso, isso impacta diretamente no valor do produto acabado. Você tem a redução da qualidade, né, dessa produção, por conta desses extremos, ou muita chuva ou muito calor, né, você tem a degradação do solo, né, também, a redução da qualidade do produto, a redução da produtividade considerável, né, e às vezes até a extinção da produção, porque, como, por exemplo, os produtores de pimenta hoje não conseguem mais produzir naquela região por conta das pragas, né, então é um impacto grande que deixa que afeta a geração de renda dessas famílias. Isso afeta diretamente na nossa produção, né? E a gente tem, se passar os slides, a gente vai ver aí algumas fotos da comunidade e da nossa produção. Nós trabalhamos com macaxeira, a gente está numa região de comunidade tradicional com produção de macaxeira, né? E aí, tudo isso que eu falei afeta a nossa produção e diminui também a quantidade do que a gente produz. A gente está numa comunidade tradicional, onde, pode passar, onde é uma comunidade onde as mulheres estão à frente das lutas, das conquistas das políticas sociais, e grande parte dessas mulheres produz em seus quintais, e utilizam dessa matéria-prima para gerar renda para essas mulheres. A gente trabalha de forma associativa, né, numa associação, e o que a gente percebe hoje também é a dificuldade hoje que nós temos de trabalhar de forma cooperada, né, tudo que está acontecendo, a forma da gente se comunicar, a própria mudança as mudanças climáticas também afetam nesse nosso modo de nos organizarmos, né? E aí a gente fala desses desafios, mas o que a gente quer é encontrar maneiras de solucionar isso, né? E aí a gente precisa reduzir as emissões do efeito estufa, né? E a gente precisa encontrar uma nova forma de desperdiçar menos alimentos,
né? Que é isso que a gente tenta fazer na nossa produção e é isso que a gente tenta incentivar as mulheres da nossa comunidade a aproveitar tudo que nós temos, né? E fechar esse ciclo da produção para o zero desperdício, né? Eu quero agradecer o museu e dizer de como é importante o que o museu faz, trazendo quem muitas das vezes não tem a oportunidade de estar em espaços grandes para mostrar o seu produto, trazer empreendimentos como o nosso para cá e a gente ter essa experiência, ter esse contato com pessoas do Brasil inteiro, de falar da nossa comunidade, divulgar a nossa comunidade, de falar o que nós temos de tão bonito no nosso estado, que é a nossa gastronomia, né, dessa interação, né, entre o expositor e o visitante, de querer saber sobre o nosso cuchá, o que é a vinagreira, como é que isso é cultivado, quais são os ingredientes que nós utilizamos nos nossos produtos, como é que a gente produz, tudo isso os visitantes querem saber, e essa troca ela é muito interessante, porque ela nos impulsiona a querer nos aprimorar sempre, querer sempre produzir algo mais saudável, né, nos incentivar a continuar produzindo de forma sustentável, nos incentiva a criar novos produtos. O museu faz esse trabalho também de estímulo para que a gente consiga utilizar o que nós temos em nossa região e criar produtos de alta qualidade, produtos inovadores. Então, eu quero agradecer muito, em nome da Sabor do Mará e da Associação Mulheres Unidas da Cidade Nova. Ione, obrigada pela tua contribuição, pela tua fala, é sempre um prazer fazer esse momento de escuta, porque a Ione Oliveira é uma das nossas expositoras temporárias, ela falou um aspecto interessante, que é o estímulo também à criatividade, né? Trazer produtos com insumos que já são peculiares da nossa gastronomia, mas se reinventar e trazer isso para o público. E para quem tiver a oportunidade de vir aqui em São Luís, no Maranhão, vai poder conhecer alguns produtos que foram feitos por ela, pela marca Sabor do Mará, que é o pesto de cuchá, os biscoitos de cuchá e a geleia de cuchá, todos com sabores muito peculiares, que têm feito muito sucesso, mas que também reforçam a potencialidade criativa dessas pessoas, dos empreendedores, da associação e dessas mulheres. Ione, obrigada pela fala. É sempre um aprendizado. Todo expositor que entra no Museu da Gastronomia traz para a gente um conhecimento e uma vivência que também agrega a nossa experiência no atendimento para as pessoas. E acredito, isso de maneira muito real, que os visitantes que passam nesses espaços são, de fato, transformados. Levam conhecimento, promovem o nosso conhecimento, as formas de fazer, os nossos sabores. Há também a questão pedagógica, a questão da educação, que perpassa pelo museu e com todos os públicos. Nós temos alegria em falar que a maior parte dos nossos visitantes são os próprios maranhenses. E aí também é bom reforçar, porque há um objetivo de estimular a nossa comunidade, a sociedade, para estar nesses espaços de diálogo. E, assim como os visitantes, nós também, como enquanto gestores, nos surpreendemos porque trouxe para a gente muito aprendizado, uma vez que a gente se aproxima, nós não fazemos uma gestão pública distante, mas a gente tenta se aproximar dessas realidades, interagir, de alguma forma, transformar em parceria positivamente. Então, alguns expositores temporários trouxeram muitas falas, muitas trocas de conhecimento com relação aos investimentos que foram continuados e potencializados após a sua passagem pelo projeto de exposições temporárias. Esse projeto também, ele foi premiado esse ano
em um evento importante, que é a FID DTI, de Destino Turístico Inteligente, dentro de uma categoria chamada Sustentabilidade Econômica. Então, foi uma premiação nacional, no Mercosul, na verdade, importante, estávamos concorrendo com outros projetos também muito interessantes, e a gente leva aí com sucesso e com êxito a premiação do projeto. Obrigada. Agradecemos a fala da senhora Silvia Romana, da senhora Ione Oliveira. Foi uma rica explanação sobre o projeto de exposições temporárias no Museu da Gastronomia Maranhense, bem como a participação, vivência e desafios, né? A gente pôde perceber na fala a vivência mesmo na prática, dessas práticas sustentáveis na produção de insumos, contribuindo também para a manutenção e preservação dos territórios, assim como as dificuldades, né? E dando continuidade à nossa programação, trazemos aqui a doutora Alane Linhares Lima, com a palestra Bem-Estar Animal como Fator de Sustentabilidade. A doutora Alane é médica veterinária da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, mestre em Ciência Animal e Pastagens pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Exalc-USP, doutora em Ciências pela Exalc-USP, pós-doutora em Nutrição Animal, pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura, SENA-USP, e pós-doutora em Desenvolvimento Científico Regional pela UEMA-FAPEMA, inspetora médica veterinária na Prefeitura de São Luís, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, SEMAPA, e coordenadora do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário pela UNDB. Doutora Alane, o espaço é seu, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tá? Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão participando deste evento. Eu acredito que é um evento que vem para movimentar e para mostrar que os veterinários, né, também estão inseridos em todo nesse contexto, né, de sustentabilidade, dessa busca, né, por um equilíbrio ambiental. Então, a palestra intitulada Bem-Estar Animal como Fator de Sustentabilidade, ela surgiu com uma inquietação de que, mas por que o bem-estar animal está relacionado com a sustentabilidade? De que forma isso acontece? Então, a gente vem trazendo o quê? Que existe uma relação, essa relação é fundamental. Por quê? Porque uma vez que o tratamento ético com os animais, ela está ligada à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, quando os animais eles são criados, né, de forma sustentável e com respeito, contribuímos para a manutenção justamente desse equilíbrio, uma vez que a sustentabilidade é a busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a sua exploração, né? E ser sustentável é justamente utilizar esses recursos naturais de forma consciente, ok? Próximo, por favor. Então, qual que é essa urgência? Porque o bem-estar animal, é um fator crítico para a sustentabilidade, uma vez que ele tem que responder às demandas sociais, né, por sistemas de produção mais éticos e eficientes. Mas quando a gente fala isso, a gente tem que trazer também que trabalhar esse assunto, falar sobre esse assunto, ele é essencial para quem? Para a saúde do planeta e o futuro da humanidade, porque ele está integrando tanto valores éticos quanto ambientais, sociais e econômicos. Para isso, nós temos 4 pontos, que é o primeiro, o pilar da sustentabilidade, né? Que é justamente essa integração dos aspectos éticos, ambientais e sociais para o desenvolvimento duradouro, a exigência social, porque a população, os consumidores estão cada vez mais exigentes naquele produto de origem animal que é consumido, tá? Então, eles se sentem essa crescente demanda, né, pela busca de formas que protejam os animais, né, uma vez que são seres sencientes, né, que também a gente já até pode falar que antigamente os animais eram tratados
de uma forma diferente. Hoje a gente entende que os animais são seres vivos, sentem, né? Então a gente tem toda essa preocupação. E aí surge o papel do veterinário, que é justamente o guardião, né, da saúde animal, da saúde tanto animal quanto da saúde pública e da qualidade desse alimento, né, que vai vir para equilibrar esse ecossistema, tá? E também, lógico, o alinhamento global, que é o quê? Que é essa conexão com os objetivos, né, que são as ODS, que é propostas pela ONU, que está impulsionada pela Agenda 2030. Pode passar. Aí, aqui no próximo slide, eu destaco o papel do veterinário. Por quê? Porque quando nós fomos convidados para ministrar, falar sobre esse tema, na escolha do tema, nós achamos que falar da sustentabilidade, falar deste equilíbrio, surge a partir da preocupação do próprio consumidor, né, vamos dizer, por saber a origem, né, desse produto, por exemplo, da carne, de onde vem essa carne, não só saber que vem de um abatedouro, mas sim lá da porteira, na produção, como é feita a criação desse animal, tá? Então, a gente vem trazendo, no próximo slide, que o veterinário, ele atua na produção animal, com protocolos de manejo sanitários, manejo humanitário, né, avaliação de instalações, sistemas de certificações, que justamente é o que a gente fala, sistema de certificação, é justamente quando a gente tem os animais tratados de maneira correta, tá? Para a saúde pública, que é essencial, que é a inspeção dos alimentos, controle de zoonoses, por isso nós estamos inseridos na saúde única e a promoção da segurança alimentar, a fauna silvestre, né, monitoramento de espécie, manejo em cativeiros, e educação e extensão, que é justamente sensibilizar a sociedade e capacitar sobre as práticas éticas sustentáveis. Ressaltando que na nossa vivência, no nosso dia a dia, né, da Secretaria, nós trabalhamos diretamente com a parte de abatedouros, né? Com a base desses animais, então a gente procura o quê? Proporcionar sempre o bem-estar desse animal, desde que ele é colocado no caminhão, no transporte, até a chegada no estabelecimento e também até o momento da sua espera para ser abatido, ok? Pode passar. Então, essa urgência, né, a gente sabe do nosso tempo, é porque a sociedade, ela tá com uma demanda, né, de ser mais responsáveis por sistemas de produções mais responsáveis e éticos, reconhecendo o quê? Os animais como seres senescentes, né, e são elementos fundamentais dos ecossistemas. Então, o bem-estar, ele transcende questões morais. Ele é um diferencial competitivo e um pilar da sustentabilidade. Tá? Próximo. Aqui eu quis mostrar para vocês porque quando a gente traz que a sociedade está preocupada sobre a origem, né, de onde vem esta carne, como o animal foi criado para ter essa carne, quer saber um pouco mais, quer destrinchar, quer entender todo o processo, foram feitos protocolos, tá? Justamente que é essa certificação, que vai o quê? Desde protocolos que foram criados com informações científicas, né? Que a gente pode ver aqui, que foram medidas de fácil entendimento, com isso, a avaliação do bem-estar animal, casando com o quê? Com a certificação desse animal, tá? A certificação voluntária, né? A partir desse tipo, né, de mensuração, de relato e verificação, que é justamente as liberdades que vocês vão ver a seguir. Então, e com isso, a gente consegue o quê? Garantir que a gente tenha um produto com valor agregado. Ou seja, se o produtor ele segue as normas, se eles têm todo esse sistema de certificação, ele consegue adotar medidas corretivas, né, em relação à criação desses animais.
Então, o consumidor ele vai saber de onde está vindo, né? E acaba o quê? Agregando valor, agregando o quê? Mais qualidade ao seu produto. Tá bom? Ok, pode passar. Então, para essa certificação, o que é observado? Os 5 graus de liberdade, né? Que é o quê? O animal tem que estar livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor e doenças, livre para o seu comportamento natural, né? Que existe espaço suficiente para caminhar, até que a gente fala que ele consiga girar na baia, que ele consiga fazer esse movimento, né? E livre de medo e estresse. São todas essas características que são pesadas, que são mensuradas, na verdade, para certificação e para garantia de um alimento que venha tanto com qualidade quanto sanando, né, essa preocupação da sociedade sobre de que forma o animal está sendo criado lá, né, da porteira adentro, como a gente diz, na propriedade. Pode passar. Então, então a gente vem aí, com tudo isso, né, a gente soma a sustentabilidade, esse bem-estar. Então, qual que é o benefício do bem-estar animal? Então, esse benefício a gente pode ver em quê? Na qualidade do produto, né, que na diminuição das perdas, na sanidade, ou seja, redução da mortalidade e melhoria da sanidade animal, porque o grande problema em propriedades também são as perdas, né? Então, com essas certificações, com esse atendimento a esses 25 graus de liberdade, nós vamos ter, né, o animal ele vai ter mais o próprio produtor vai enxergar isso, né? Então, essa resistência, que é uma diminuição desse estresse e aumento de resistência a doenças. Justamente aqui nesse ponto, quando a gente até vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente trata aqui, a gente sempre vem e traz a resistência antimicrobiana, porque o que está acontecendo? Nós somos inseridos na saúde única. Então, essa utilização desenfreada de antibióticos acaba prejudicando o ser humano também. E, além da segurança, né, menor risco de zoonoses, porque é fundamental, a gente tem que entender que o médico veterinário, ele é responsável por garantir, né, por evitar os riscos de zoonoses. Porque quando a gente está falando de gastronomia, né, a gente remete a um alimento, então a gente sabe a origem daquele alimento. Aquele alimento ele foi inspecionado. Então, nossos trabalhos, né, na SUDSAV, na CEMAPA, são justamente voltados para isso, para essa garantia de um alimento seguro. Porque nossa preocupação é com o animal e com o seu produto. E, no caso, seus subprodutos, derivados. Então, a gente pega a cadeia e o veterinário, ele é o responsável por isso. Então, o que você ingere, a carne que você pega para preparar um prato, o pescado que você pega, tudo, ele passa por um processo que é o da inspeção. Então, ele passa pelo olhar de um veterinário, pelo olhar cuidadoso de um veterinário, tá? Então, garantindo cumprindo essas certificações, né, vai ter o quê? Maior capacidade de valor agregado, que é o quê? Vai ter um aumento do seu ganho do produtor, porque ele vai estar oferecendo um produto que desde a propriedade, desde a sua criação até o momento do seu abate, está sendo monitorado, está sendo capaz de passar pelo médico veterinário, ser inspecionado e assim poder ser comercializado. Próximo slide. Então, para o tripé, só ressaltando o tripé da sustentabilidade, que é essa sustentabilidade, que é justamente para a utilização de recursos naturais de forma consciente. A gente tem que falar que é o ambiental, que é justamente sistema de manejo equilibrado, né, que vai para reduzir esses impactos ambientais. O social, que é justamente o fortalecimento da confiança entre produtores e consumidores, porque os consumidores, no caso, os dois conscientes, né,
todo esse processo de manejo, desse fluxo de abate, e o econômico, né? Que é o melhor desempenho zootécnico e maior valor agregado aos seus produtos. Então, a gente parte aqui, pessoal, para poder entender que o veterinário, ele é responsável por toda uma cadeia, né? Então, quando a gente começa a pensar na sustentabilidade, no bem-estar, né? Quando a gente coloca o ambiental, é um dos pontos. Aqui no próximo slide a gente vai começar a enxergar, pode passar, que isso tem o quê? O impacto na saúde e na sociedade. Por quê? Porque o veterinário também, ele é capaz, evitando as zoonoses, nós temos o controle de doenças, tá? Então, a gente tem esse controle e redução de doenças e pandemias, né, humanas, advindas de quê? De desrespeito à saúde animal e educação, que é a maior participação desses produtos de origem animal em programas nutricionais de alimentação escolar, que são programas realmente que acontecem, por exemplo, lá na CEMAPA, nós temos a Feirinha Solidária, né? Então, todos, ao final das agrofeiras, são doados para fundações, para instituições, nessa alimentação, quer dizer, que ela não vai ser perdida. Todas em bom estado, assim, fala até que está bem armazenada. Então, não são perdas, são o quê? Vão ser destinadas para a alimentação de escolas, enfim, de instituições, né? Então, esse é um grande projeto que a gente tem na CEMAPA também. Aí, o próximo slide, que é para reforçar que o veterinário, ele está inserido na saúde única. Então, quando a gente pensa em saúde única, a gente não pode pensar apenas em SUS. A gente tem que pensar que existe uma ligação, né, entre a saúde animal, a saúde humana e o meio ambiente, que justamente reflete esse conceito de One Health, que é o quê? Uma só saúde, né? Porque é essa abordagem integrada, tá? Que ele vai reconhecer essa interdependência de quê? Da saúde dos animais, das pessoas e do ecossistema. Então, o veterinário, ele é o profissional, vamos dizer assim, mais completo, porque ele trabalha tanto a saúde animal, quanto a saúde humana, quanto o meio ambiente, certo? Porque nós estamos num ponto que nós estamos controlando, nós somos capazes, né, de controlar e identificar as zoonoses. Nós temos vigilâncias epidemiológicas, temos várias as áreas dentro da veterinária que são capazes de ser responsáveis por isso. Aí, continuando. Próximo slide. Então, a gente traz essa base, né? Quando a gente coloca que existe um consenso de que os animais domésticos, eles, por terem sido incorporados, né, eles merecem, na nossa vida, eles merecem um mínimo, né, de cuidado e bem-estar. Então, assim, o bem-estar animal, ele está intrinsecamente relacionado a quê? A saúde pública, a segurança do alimento, desenvolvimento econômico, consumo consciente, preferências éticas. Então, a gente não pode, quando a gente tem um animal, a gente tem que ter todo esse conhecimento, né? Seja ele um animal doméstico ou mesmo animal silvestre que sai do seu habitat, que a gente tem que identificar, né, essas situações. Então, a gente tem que proporcionar para esses animais situações, não são situações, é um habitat, são condições, né, vamos dizer, de que ele possa se desenvolver. Quando a gente fala em animais de produção, a gente fala que quando a gente proporciona alimento, como a gente viu anteriormente, que era esses 5 graus de liberdade, nós temos um animal que ele vai estar mais, vamos dizer, apto, né, a um abate, a um alimento, que você não vai ter problemas em que diz respeito o uso excessivo de antibióticos, porque todos esses pontos, né, podem ser minimizados, né, até extinguidos da propriedade. Então, essa preocupação. Então, o médico veterinário, ele está nesse papel, ele vai acompanhando desde o início, ele está na propriedade, ele está lá
no início da produção até o final. Então, quando o alimento vai chegar à mesa, então, quando você vai tomar um café da manhã, tem lá o leite, você sabe esse alimento aqui passou por um médico veterinário, né? Então, o meu médico veterinário ele não só cuida de cão e gato, não só da clínica de grandes ou da clínica de pequenos, mas também como dos alimentos, tá? Que eu acho que isso é fundamental. E como a gente está trazendo isso como sustentabilidade, esse bem-estar agregado à sustentabilidade, é fundamental esse entendimento. Próximo. E com isso, a gente vai, só para a gente destacar, né, porque nós vamos ter agora o encontro, né, então, assim, da agenda, né, 2030, essa conexão com a agenda 2030, então, o bem-estar animal, ele contribui diretamente para o alcance desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Por quê? Porque a gente pode até no slide seguinte, a gente cita que, pode passar, que eles estão relacionados a alguns objetivos, né? O da fome zero, que é a produção sustentável de alimentos com sanidade e bem-estar garantidos, né? O 3, que é saúde e bem-estar, animais saudáveis, reduzem o risco de zoonoses, deixando aqui bem claro como o veterinário ele é fundamental, tá? O consumo responsável, que é a certificação e rastreabilidade, o veterinário também é capacitado para fazer isso, tá? E a vida terrestre, que é a preservação justamente da fauna silvestre e combate ao tráfico dos animais. Então, a gente pode enxergar que o veterinário ele vai muito além do que, às vezes, a gente pensa, né? A gente, às vezes, tem uma visão de que o veterinário trabalha muito só em uma coisa, mas não, ele vai muito mais além. Nós estamos envolvidos em sistemas, nós estamos envolvidos no Sistema Único de Saúde, nós estamos lá no NASF, quer dizer que a gente, assim, como veterinária, a gente tem esse papel, né, importante de garantir que o animal ele seja tratado com todas as da melhor forma possível e, consequentemente, que seu abate, que seu processo, todo o seu fluxo de abate também tenha garantias de que seja feita da melhor forma possível, tá? Gerando assim o quê? Um alimento seguro. Que a gente sempre fala que o alimento seguro é aquele livre de qualquer tipo de micro-organismos que possam causar alguma patogenia para o ser humano, tá? Que no caso seria as zoonoses, ok? Pode passar. Então, quando a gente fala do futuro sustentável depende de nós, é que a gente quer trazer o quê? Que o bem-estar não é só uma demanda, né, moral, vamos dizer assim, mas é a necessidade urgente para garantir o quê? O futuro sustentável da humanidade do planeta. Porque é justamente o que a gente viu lá no começo. Quando a gente fala que ser sustentável é utilizar os recursos naturais de forma consciente, a gente tem essa necessidade urgente para garantir esse futuro. Então, utilizando o quê? Tendo conhecendo, sabendo e sendo responsável por esse bem-estar, tá? Então, o médico veterinário, ele é protagonista nessa transformação, que ele vai articular o quê? Justamente a ciência, a ética e a prática, né? Que ele vai justamente trazer esse equilíbrio, tá? Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, a gente fala muito quando a gente, até quando a gente começou a conversar sobre essa palestra, nós pensamos muito no que tratar, né? A gastronomia. Então, quando a gente fala na gastronomia, nos remete o quê? A alimentos, né? Então, quando a gente pensa nos alimentos, a gente tem que enxergar que por trás daquele alimento existe um profissional que é responsável, vamos dizer assim, que autorizou, vamos colocar essa palavra, né? Que inspecionou e deu ok, deu um certificado de que está ok para o consumo. Então, é um profissional que vai muito além, né? Então, nós somos muito mais exigidos
do que a maioria das pessoas pensam, assim. Então, a gente tem esse papel fundamental, nós somos os protagonistas para essa transformação, para esse entendimento de como o bem-estar animal está totalmente relacionado com a sustentabilidade, que está relacionado com toda a utilização dos recursos naturais, né, e promovendo o quê? O bem-estar humano também. Tá? Então, nosso papel é justamente ter esse equilíbrio entre a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. Nossa busca é essa. Tá? Aí, o próximo slide. Então, deixo aqui que as nossas perspectivas futuras, né, como objetivo, seria ter o controle organizado de todos os elos da cadeia produtiva dos animais domésticos, né, que seriam justamente essa certificação para a garantia do bem-estar animal, né? E tendo como resultados o quê? Ganhos econômicos, aumentar a produção de alimentos, né? Visando a segurança alimentar, que a segurança alimentar é a garantia de alimentos para todos, né? E o alimento seguro é o alimento desprovido de contaminação, né? O alimento que pode ser consumido, tá? E isso a gente martela muito em função das zoonoses, porque nós somos responsáveis, assim, então a gente tem eu sempre falo e repito que o veterinário, ele realmente é o protagonista porque ele é o responsável, sabe? Se o veterinário não estiver lá na linha de abate para liberar ou não determinada carcaça, ou determinada carcaça é liberada com algum tipo de patologia, com algum tipo de micro-organismo, enfim, pode causar que irá causar problemas na sociedade, então isso é pesado para a gente, então assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos isso, né? Então, nós temos esse conhecimento, esse entendimento de que nós estamos inseridos em determinado segmento, mas nós somos responsáveis por outros inúmeros, tá? Porque dentro da produto de origem animal, vamos dizer, da carne, vem as unidades de beneficiamento, vem o leite, vem o queijo, então, assim, vem o peixe, né, e derivados, né? Então, tudo isso, toda essa gama, né, de alimentos, nós somos responsáveis, né? Então, a gente vem trazendo isso para mostrar que o médico veterinário tem um papel importante, ele exerce o seu papel, né? E quando a gente a gente também está atendendo uma necessidade da sociedade, que hoje está muito preocupada com a origem do seu alimento. Não só se tem um selo de inspeção ou não, mas sim se realmente aquele produto, como é que esse animal foi tratado? Então, tudo isso, todos esses questionamentos, né, são essas inquietações, são inquietações que o médico veterinário é capaz de sanar. De quê? Porque ele acompanha, porque ele vivencia, né? Então, ele tem todo esse trato com o animal e a sua responsabilidade em fornecer um alimento, né, de qualidade para o consumidor. E o impacto de tudo isso é valorizar o respeito social e ambiental na cadeia produtiva, que é justamente esse nosso propósito, utilizarmos os animais, utilizarmos até a capacidade de a gente trabalharmos com os animais de uma forma ética, né? Que é justamente dessa forma ética, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. E também a gente vale ressaltar que dentro também na CEMAPA, nós trabalhamos também com a parte de resíduos, então a gente tem toda uma gama de projetos que visam, né, tanto na zona rural, principalmente, tanto o crescimento da zona rural, o crescimento da produtividade da zona rural, mas também juntamente com o quê? Com esse trato, né, esse trabalho com os animais, entendeu? Então, eu acho que tudo isso ele nos remete a manter, né, o ambiente, né, realmente em equilíbrio, tá? Aí o próximo slide.
Então, eu gostaria de agradecer, né? Acho que assim, é uma fala, né? Que a gente se perguntou muito, né? Sobre o que tratar, mas eu acho que a gente tem que perceber que o bem-estar animal com o fator de sustentabilidade é um olhar diferente, né? A gente tem que entender que os animais, que nós temos preocupações, que o veterinário ele é responsável, que nós temos ações, nós desenvolvemos ações para a garantia de um alimento seguro. Então, acho que tudo isso nos remete a um trabalho de excelência, né? Então, assim, quando a gente pensa numa saúde única, que a gente tem o veterinário, né, que está lá, responsável, porque nós estamos ali para sanar, para identificar zoonoses. Então, a gente tem esse reconhecimento. Então, a gente tem toda essa habilidade, essa expertise, né? Então, tudo que foi conversado aqui são coisas que a gente tenta colocar na prática lá na nossa rotina, na Batedouro, saber como é que o animal está ali, como é que foi lá na fazenda, como é que foi na hora do transporte. Então, tudo isso nós procuramos sempre ter em mãos, ter o conhecimento, né? Então, a gente sempre está em busca disso, tá? Então, assim, nós como veterinários inseridos, a gente vai buscar sempre esse equilíbrio, tá? Então, a gente sempre vai fazer com que sensibilizar para despertar o uso ético dos animais, de que forma? De que nós possamos utilizar os animais, o nosso meio ambiente, de uma forma ética, de uma forma correta, né? E é isso, né? Eu acho que a gente pode, se a gente fosse falar mais, daríamos que falar muito mais coisa aqui, mas eu agradeço, tá, o convite. Eu acho que até assim é um pouco impactante, porque foge esse museu da gastronomia, fala do bem-estar, mas a gente quis trazer justamente para vocês enxergarem que o veterinário é por trás disso, né? Então a gente tem essa responsabilidade. Então, na gastronomia, vocês têm um prato, nós estamos lá presentes também. Você está com o alimento ali, porque ele foi inspecionado, ele está livre de patógenos, enfim. Tá? Então, eu gostaria de agradecer o convite da CETUR, agradecer a CEMAPA, da pessoa da doutora Alessandra, que me indicou para a palestra, né? Então, assim, muito obrigada, e espero, assim, que vocês precisarem participar mais vezes. Eu acho que mostrar o outro lado, assim, de o profissional que é responsável por essa fiscalização, por essa inspeção, é interessante que seja divulgado, né? Porque às vezes as pessoas não reconhecem que o veterinário vai além, né? Que a gente tem outras expertises, a gente tem outras habilidades e competências além das clínicas, né? De pequenos animais, por exemplo. Muitíssimo obrigada. Doutora Anali Linhares, muito obrigada pela sua participação. Foi uma rica contribuição nesse momento, né, falando sobre o bem-estar animal como fator essencial da sustentabilidade, para a gente aqui da área do turismo, do museu também, colocando aí um médico veterinário como um papel central nesse processo, né, para garantir práticas responsáveis na produção, na saúde, na preservação da vida, contribuindo com um futuro mais ético e equilibrado. Muitíssimo obrigada pelas contribuições. E, nesse momento, iremos ouvir a palestra do professor Alexander Zuniga Colasos, que é diretor do Programa de Administração Turística, Grupo de Pesquisa em Turismo e Sustentabilidade, pela GITUS, Universidade del Valle, Cali, Colômbia, nossa participação internacional, com o tema Dimensões Motivacionais do Consumo Alimentar Local em um destino turístico emergente, o caso de Cali, Colômbia. Professor doutor Alexander, por gentileza, o palco é seu, fique à vontade, seja bem-vindo. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer por esta invitación al segundo seminario internacional de Museo de Gastronomía Marañense. Para mí es un gusto poder estar
aquí con ustedes en representación del programa de administración turística de la Universidad del Valle. Yo voy a tener el gusto de presentarles un estudio que realizamos aquí en la ciudad de Cali, Colombia, que se denomina Actitudes de los visitantes sobre las dimensiones motivacionales del consumo de alimentos locales en un destino turístico gastronómico emergente, que es el caso que desarrollamos aquí en la ciudad de Cali, Colombia. No sé si podemos dar el siguiente, por favor. Están manejando desde ya. Gracias. Bueno, primero que todo, quiero dar el reconocimiento al equipo de investigadores que desarrolló este estudio, que fueron la profesora doctora Marisol Castillo Palacio, al profesor Rich Harrell de la Universidad de Carolina del Sur en los Estados Unidos, a la magíster Paola Aguilar, que es actual profesional de turismo en el centro de Confenalco aquí en Cali, y quien les habla, pues el profesor Alexander Zúñiga Collazos. El siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy lo que vamos a tener el gusto de presentar es, muy brevemente, vamos a presentar un resumen del estudio que realizamos, una breve revisión de literatura, un modelo teórico que explica cuál fue nuestro argumento para el desarrollo de este estudio, la metodología, el análisis de resultados, el análisis de los resultados estructurales y, por finalmente, las conclusiones de este estudio. Bueno, inicialmente queremos comentarles a todos los participantes que esta investigación centró su análisis en una variable que ya se denomina actitud gastronómica y las dimensiones motivacionales para consumir alimentos locales. Lo que nosotros hicimos fue que, basados en el análisis de una experiencia gastronómica de visitantes a la ciudad de Cali, lo que hicimos fue analizar este destino turístico gastronómico como a través de un modelo cuantitativo que desarrollamos a partir de una encuesta semiestructurada se hizo a 362 turistas que visitaron la ciudad de Cali. Lo que analizamos, lo que identificamos principalmente fue que literalmente logramos identificar que la actitud gastronómica es un predictor muy importante y que es un principal factor motivacional para el consumo de alimentos o comida local, y específicamente en este caso de la gastronomía del Pacífico colombiano, pero ya ahora vamos a explicarlo, digamos, en profundidad. Bueno, inicialmente tendríamos que entender qué es el origen de las experiencias gastronómicas, ¿no? Es digamos, uno de los conceptos básicos que utilizamos para entender qué es una experiencia gastronómica desde una perspectiva más del desarrollo turístico de un destino, es la que plantea Kim y Epps en el 2012, quienes proponen que para medir la motivación de los turistas al consumir un producto alimentario local, se compone de 4 grandes dimensiones. La primera es la experiencia cultural, es decir, cuando el visitante tiene la oportunidad de mezclarse con la comunidad local, con los residentes locales y tener ese intercambio cultural en el que se desarrolla este tipo de experiencia, específicamente en el momento del consumo del alimento local. Luego aparece lo que llamamos la dimensión emocional, es decir, qué tanto psicológicamente el visitante se acerca a el consumo de cierto alimento en el destino local, y esto hace que genere una serie de emociones. Es decir, qué tan cercano se siente hacia este tipo de alimentos en el destino local. La tercera dimensión es la que llamamos relaciones interpersonales, y estas relaciones interpersonales son las que desarrolla el visitante al momento de tener una cierta sinergia con las personas que atienden el servicio o las personas que desarrollan o que
preparan los alimentos locales y prestan su servicio en el restaurante o en el lugar de consumo de los alimentos locales. Cuando se desarrollan este tipo de relaciones interpersonales, esto hace que genere un apego o un acercamiento hacia el consumo. Y finalmente, la dimensión número 4 es lo que llamamos el atractivo sensorial. Este sí tiene que ver con toda la parte organoléptica, es decir, qué tan cercano está hacia los gustos, los olores, los sabores, la textura, la presentación del plato, hacen parte de esta dimensión. Y finalmente, la quinta dimensión es lo que llamamos las preocupaciones de salud, que es lo que, basado en lo que plantea Kim Aves en el 2012, son cuando la percepción es la percepción que tiene un visitante o un turista al momento de observar, de probar o de consumir un alimento local, y esta percepción está asociada a qué tan saludable podría ser este alimento. Y la salud está directamente relacionada con la variable de seguridad, es decir, qué tan seguro es este alimento que yo voy a conseguir, o dicho en otras palabras, que no me vaya a enfermar, que yo voy a consumir un producto o un alimento local y que este no me genere algún tipo de problema de salud. Esas son las 5 dimensiones principales del origen de lo que se llama la experiencia gastronómica. Por otro lado está la actitud gastronómica. La experiencia es la que la compone estas 5 dimensiones de las que hablé, pero estas dimensiones de la experiencia gastronómica son las que podrían influenciar a la actitud gastronómica, es decir, cómo yo actúo ante un producto o un alimento local. La actitud gastronómica es estudiada por González et al. En el 2019 e incluye, primero, qué tanto el visitante tiene un conocimiento sobre la gastronomía, es decir, qué tanto sabe sobre esta gastronomía, y eso hace que tenga una actitud hacia ella. Es decir, si yo previamente he visitado el destino y ya tengo un conocimiento sobre la gastronomía del lugar, pues tengo una cierta actitud hacia esa gastronomía. Lo segundo es el interés en la gastronomía que el visitante tiene respecto a este tipo de alimento local. Cuando la presentación de los platos es llamativa, cuando la presentación de los platos genera cierto, llama la atención, esto aumenta el nivel del interés del visitante y hace que tenga una actitud gastronómica más positiva, es decir, que esté dispuesto a consumir un tipo de producto alimentario local. Y tercero, tenemos qué tanto la gastronomía del lugar afecta a la decisión de visitar el destino. Es decir, cuando la gastronomía de un destino es llamativa, es reconocida, es famosa, tiene algún tipo de reconocimiento internacional, como por ejemplo un premio, un reconocimiento, por ejemplo, algún tipo de reconocimiento internacional como por ejemplo, un patrimonio inmaterial o material del destino. Esto hace que haya cierto interés en la gastronomía del lugar, y esto hace que haya, digamos, una actitud mucho más positiva hacia el consumo de alimentos en este destino en especial. Por otro lado, encontramos otros autores que también han estudiado lo que llamamos la actitud gastronómica, que son Calabenco u otros autores, que también encuentran que el conocimiento previo que hay sobre la gastronomía del destino, pues puede tener una influencia positiva en la experiencia gastronómica. Es decir, ya vienen con una cierta percepción, ya vienen con un cierto conocimiento, y esto puede afectar positivamente la experiencia, que es la que acabé de explicar, pero también puede afectar la calidad percibida del producto o del alimento. Es decir, cuando hay un conocimiento previo, esto hace que la calidad que se percibe sobre ese alimento puede ser mucho más positivo, y esto hace pues que la actitud gastronómica sea mucho más positiva, que esté dispuesto o dispuesta a consumir un alimento local. Y ahora, en nuestro estudio, lo que hicimos fue también analizar, obviamente, estas dos grandes variables.
Una cosa es la actitud gastronómica y otra cosa son las motivaciones gastronómicas, que es lo que de las que yo estaba hablando previamente. Aquí encontramos un autor muy interesante, Kosinkan, que indica que las motivaciones son precursoras de la experiencia, es decir, qué tan motivado yo estoy a consumir un producto o un alimento local. Esas motivaciones son precursoras, son antes de realmente querer desarrollar esa experiencia gastronómica en ese destino. Y esto hace que sea precursor también a la satisfacción, es decir, si yo estoy motivado a consumir un producto o un alimento, entonces estoy dispuesto a tener esa experiencia gastronómica. Y si estoy dispuesto a tener esa experiencia gastronómica, puedo influenciar en mi nivel de satisfacción y lo más importante de nuestro estudio, que podría ser que puede influenciar la lealtad hacia el destino. Es decir, que si nosotros generamos en nuestros destinos emergentes gastronómicos una muy buena motivación, es decir, motivamos a los visitantes a que nos visiten para que tengan una muy buena experiencia gastronómica y les ofrecemos eso, una excelente experiencia gastronómica, vamos a afectar su nivel de satisfacción y lo más importante, vamos a afectar la lealtad al destino, es decir, estarían dispuestos a regresar con mayor continuidad o con mayor frecuencia hacia el destino. Por tanto, las motivaciones gastronómicas influyen en la elección del destino. Por consiguiente, son muy importantes para poder desarrollar un destino turístico adecuado, un destino turístico gastronómico que crezca de manera sostenida. De esta manera, las actitudes de los visitantes son muy importantes para el turismo gastronómico, ya que me ayudan a afectar las motivaciones gastronómicas que pueden impulsar el desarrollo del mercado. Y esto ayuda a que los visitantes se puedan incrementar de una manera sostenible. Muy bien, esto de manera, digamos, muy simple, es el modelo teórico que desarrollamos. Ustedes aquí lo que pueden observar es que en la parte derecha pueden ver lo que llamamos la actitud gastronómica y cómo la actitud gastronómica afecta las motivaciones de consumir un alimento local. A su vez, las motivaciones son explicadas por estas 5 dimensiones que son las que planteó Kim y Epps en 2012, que son las que acabé de explicar. Lo que hicimos en nuestro estudio fue, después de estudiar todos estos modelos teóricos que acabo de explicar, lo que hicimos fue desarrollar un instrumento de medición donde analizábamos la actitud gastronómica, analizábamos la experiencia gastronómica basada en estas 5 dimensiones y analizamos cómo eran las motivaciones, qué tan motivados estaban los turistas a tener esa experiencia gastronómica y cómo estas se relacionaban para poder entender el fenómeno y entender qué era lo que más estaba afectando o qué era lo que más estaba motivando a los visitantes a consumir ese tipo de alimentos o gastronomía local. En nuestro caso, lo que analizamos fue con alimentos de la gastronomía local del Pacífico colombiano, aquí en la ciudad de Cali, Colombia. ¿Qué hicimos? Lo que les digo, utilizamos lo que plantea Kim y Epps en el 2012. Hicimos un modelo, una encuesta estructurada con una escala Likert de 5 puntos perceptibles, donde preguntábamos qué tanto lo motivaba o no a consumir un alimento local, y se utilizó la actitud gastronómica propuesta por la que acabé de plantear por González et al. En 2019. Y así fue como armamos todo el estudio que les estoy explicando. ¿Cuáles fueron, digamos, los principales secciones que nosotros tomamos en la metodología? Lo primero fue que tomamos unos datos sociodemográficos. Lo segundo, identificamos cuáles fueron las dimensiones motivacionales que explicaban la experiencia gastronómica. Luego analizamos mediante una escala Likert, como les decía, de 5 puntos. Ahí lo que hicimos fue que preguntamos
si la escala respondían los visitantes que estaban en los lugares gastronómicos de Cali, 1 significaba que estaba totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo para identificar la escala perceptual. Luego lo que hicimos fue que este instrumento, esta encuesta, se la aplicamos a 523 turistas nacionales y extranjeros que se visitaron en la ciudad de Cali, en los corredores gastronómicos de la ciudad. Esto fue entre diciembre y febrero del 2023, después de pandemia, y al final de estas 523 encuestas, 362 fueron válidas, es decir, que tuvimos una tasa de respuesta correcta del 69.2%. Muy bien, en los resultados de análisis estadístico, analizamos un modelo de mínimos cuadrados parciales llamado modelo de PLS-SEM y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Lo primero, pues aquí digamos que no es tan claro, pero voy a tratar de resumírselo. Es un perfil sociodemográfico. Nosotros lo primero que identificamos fue qué tantas hombres o mujeres habían. Tuvimos un porcentaje relativamente igual, 50% hombres, perdón, 50% mujeres, 48.2% fueron hombres. Los rangos de edad de la mayoría de nuestros visitantes estaban entre los 18 y 28 años, equivalieron al 33.98%. Y el menor rango eran mayores de 68, que fueron el 0.83%. Identificamos que las personas que nos visitan, en las que se hizo la encuesta, la mayoría son personas profesionales que trabajan, equivalente al 50% de los encuestados, y personas con negocios independientes de 3.31%. Otros hallazgos que identificamos, bueno, la mayoría de los encuestados fueron de visitantes de turismo doméstico, con un 61%. Los otros fueron internacionales, especialmente representados por visitantes de la Comunidad Europea, países de la Comunidad Europea, que fue el 15%. De América del Norte y Oceanía fue el 11%. De Latinoamérica y países del Caribe fue el 8.28%, entre otros. Bueno, lo segundo fue que identificamos cuáles fueron las motivaciones relacionadas a la dimensión emocional y la relación interpersonal. Aquí lo que podemos ver en esta tabla fueron los resultados obtenidos por los factores o las dimensiones motivacionales. Lo que nosotros identificamos es que la mayoría, digamos, en el promedio y la desviación estándar de estas motivaciones, la mayoría tuvieron una calificación bastante alta, y especialmente las que, digamos, que más tuvieron una evaluación mayor, están asociadas a la oferta única de alimentos del destino. Es decir, que fueran alimentos que solamente se consumían únicamente en el destino. Esta tuvo la mayor evaluación en la percepción de los encuestados, y la desviación estándar y el alfa de Cromers demostraron que la medición era muy acorde. Por otro lado, en la escala cultural, en la dimensión cultural, en la experiencia cultural, la oferta única, y esa fue la que más pesó. Por otro lado, en la dimensión emocional, la que más nos pesó, es decir, la que tuvo una evaluación, digamos, con mayor peso explicativo, estaba relacionado con que las personas sentían que podían sentir una salida de su rutina, es decir,
que sentían como una emoción mayor y sentían el hecho de no estar en casa y tener un cambio en su rutina, y esta experiencia en la parte emocional era lo que más les satisfacía. Es decir, esta experiencia de sentirse en una situación diferente a la de casa, diferente a no tener el alimento de la casa, sino a tener un alimento exótico, nuevo, diferente. Esta parte emocional fue la que más pesó en esta dimensión. Y en la dimensión de la relación interpersonal, de las relaciones interpersonales, el ítem que tuvo el mayor peso explicativo era que ellos sentían que la atención de las personas que valga la redundancia, que las atendieron, eran muy familiares, eran muy amistosas y que sentían como si estuvieran en casa. Entonces, en las relaciones interpersonales que percibieron los visitantes en el destino, desde la dimensión de este tipo de medición, fue la que más pesó, es decir, la que más hizo que tuvieran una explicación motivacional. Literalmente fue sentirse como en casa, sentirse en un ambiente familiar, en un ambiente de amistad. Esta fue la que más pesó, entre un lugar agradable, pasar un tiempo agradable, con amigos y con familiares. Esa tuvo un peso de 4,76 en una escala de 1 a 5. Muy bien, en la siguiente, las motivaciones relacionadas a la dimensión de la atracción sensorial, lo que pudimos identificar perdón, estoy viendo aquí. Es que no me está cuadrando la diapositiva con la escala. Perfecto. Entonces, en esta diapositiva, lo que podemos analizar es que las dos grandes variables, es decir, la actitud gastronómica y las dimensiones motivacionales, tuvieron un análisis o fue una fiabilidad de la escala muy buena. Esto estadísticamente se demuestra con estos 4 estadísticos, con el alfa de Cromas, el estadístico RO y el estadístico de Composite Relativity y el AVE, que es en español el análisis de varianza extraída. Cuando nosotros obtenemos valores por encima de 6 y en alfa y en RO, y por encima de 7 en el CR, así como por encima de 0.5 en el AVE, lo que demuestra estadísticamente el estudio es que es una medición adecuada, una escala fiable, y la forma en que se midió es correcta. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver son los resultados definitivos de todo el modelo. Aquí lo que podemos ver en el gráfico es que la hipótesis original del estudio, es decir, que la actitud gastronómica efectivamente estaba afectando a los factores o las dimensiones motivacionales para el consumo de alimentos. Y lo que logramos identificar es que de las 5 dimensiones que explican la experiencia gastronómica, las 5 fueron significativas. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, las dimensiones de experiencia cultural, las dimensiones emocionales, las que están asociadas a la emoción, y las dimensiones sensoriales tienen un peso relativamente más alto. Aunque todas son importantes, hay algunas que tienen un mayor poder explicativo, y lo que nos ayuda a entender es que cuando tenemos en cuenta estos resultados, podemos desarrollar
planes de acción para desarrollo del destino turístico. Podemos priorizar el gasto de la política pública o el gasto de los planes de acción de acuerdo a los resultados que nos ofrecen, digamos, unos resultados más rápidos. ¿Cómo podemos desarrollar más rápidamente el destino turístico? Gastronómico, por supuesto, desde la perspectiva gastronómica. Bueno, ya a nivel de conclusiones, lo que identificamos en este estudio, primero es que validamos lo que teníamos, digamos, pensado. Es decir, que la actitud gastronómica y las dimensiones motivacionales para consumir comida local efectivamente están relacionadas. Segundo, que existen otras variables de influencia sobre las motivaciones de los turistas, además de la actitud de los mismos para consumir este tipo de alimentos. Es decir, encontramos que existen otras variables que también pueden ayudar y que podrían ser fuente de otros estudios, como por ejemplo una perspectiva de sostenibilidad, que es justamente el tema de este seminario, que podrían ayudar a generar un mayor desarrollo del destino turístico gastronómico. En tercer lugar, este estudio verifica la importancia del contexto social y cultural de la experiencia gastronómica al viajar. Aclara la relación entre la experiencia gastronómica y el destino. Aquí hay algo muy importante que identificamos. La experiencia puede ser consumida en el lugar y puede ser transportada a casa y utilizada para acceder a placer. ¿De qué forma? En las memorias, en los recuerdos al regresar, lo que puede significar que puede generar lealtad del visitante hacia el destino turístico, generando un mayor desarrollo de turismo gastronómico en este destino. Otra conclusión que logramos identificar es que los gerentes de destinos turísticos deben entender que la experiencia gastronómica implica, es muy importante, hacer una evaluación integral de la competitividad de un destino y cómo la gastronomía se puede relacionar con otros atributos y características de la marca que son significativas. Y la marca, me refiero a la marca del destino turístico gastronómico. Por ejemplo, en el caso de Cali, Colombia, el hecho de que sea un destino gastronómico que hace parte de la red de LIS global le da una identificación de marca en este tipo de turismo gastronómico. Digamos que esas fueron los principales hallazgos, las principales conclusiones que logramos identificar en este estudio. Y como les decía, creemos que aquí es muy importante identificar, seguir midiendo, no solamente cuáles son esas actitudes gastronómicas, pero también qué es lo que favorece, precede, qué es lo que motiva a los turistas a visitar un destino gastronómico, en términos de la parte sensorial, la parte de la imagen, en términos de la actitud hacia el consumo o no de alimentos locales, la sensibilidad hacia productos que den seguridad, que den salubridad. Digamos que nosotros identificamos una serie de ítems o variables que en este estudio, a propósito, este estudio está publicado, ustedes lo pueden ver publicado y pueden analizar mucho más a detalle todas estas variables que identificamos y cuáles son las que más pesan, de tal forma que se puede priorizar el gasto tanto en política pública como el gasto a nivel de empresas del sector privado para desarrollar un destino turístico mucho más competitivo, mucho más fuerte y que tenga una mayor lealtad de los visitantes
y crecimiento sostenido. Así que espero que haya sido de su interés este estudio. Para nosotros fue muy placentero poderlo desarrollar y esperamos que sea de gran oportunidad para el desarrollo de todas las empresas y también para nuestros estudiantes o las personas que están viendo esta presentación. Cualquier cosa, pues estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias por su atención a todos. Já foi, já me deixa. Agradecemos a disponibilidade do professor Dr. Alexandre e a relevância da sua pesquisa. Nesse momento, então, senhoras e senhores, chegamos ao encerramento do nosso segundo seminário internacional do Museu da Gastronomia Maranhense. Foi um momento de reflexões e inspirações que reforçam o papel dos museus como espaços vivos de memória, cultura e com potencial transformador sobre os desafios climáticos contemporâneos. Agradecemos aos palestrantes que compartilharam suas experiências e saberes e a todos os participantes aqui presentes. Que possamos levar adiante os aprendizados daqui e fortalecer juntos o compromisso com a preservação, a gastronomia e a construção de um futuro mais consciente e sustentável. Muito obrigada e até a próxima edição.